Boston, em Massachusetts, a mais antiga cidade da América, estrangulada por ruas e sufocada pelo tráfego. Pelo seu coração passa uma enorme via expressa constantemente congestionada. Mas e se fosse possível substituir esta praga urbana com parques e mandar os carros para o subterrâneo? Construindo um sistema de superrodovias, maior em escala do que o Canal do Panamá, embaixo da cidade, sem causar problemas aos habitantes? Impossível? Ou não? Na verdade, esta proeza da engenharia já está transformando a paisagem de Boston. As outras cidades podem aprender com Boston e fazer com que seus próprios pesadelos com o tráfego desapareçam. O mais complexo sistema de ruas e túneis já construído está prestes a ser aberto ao público. Conhecido em Boston como Big Dig, é o maior projeto urbano de construção da história moderna, e suas conquistas técnicas prometem acabar com os terríveis congestionamentos da cidade. 13 quilômetros de superavenidas, metade delas no subsolo, levando o tráfego ao redor ou abaixo da cidade. Para mover 200 mil carros no subsolo, as principais saídas, rampas e cruzamentos na cidade e 11 pistas de rodovias interestaduais deverão ser radicalmente alteradas. Eu só quero atualizá-lo. Nunca antes um conjunto tão complexo de rodovias subterrâneas foi construído abaixo da cidade. E a abertura ao público envolverá uma das mudanças mais radicais já experimentadas no tráfego urbano. Os novos túneis substituirão a antiga artéria central de Boston, a Interestadual 93, uma feia construção de 12 metros de altura feita de aço e concreto pintados de verde. Cada dia, 200 mil veículos se apertam nas pistas, que foram originalmente projetadas para acomodar 75 mil. Até o ano 2010, os projetistas prevêem congestionamentos de 14 horas ao dia, a menos que algo drástico possa ser feito. Mas como os engenheiros poderiam consertar ou substituir uma via tão importante para a cidade sem fazer com que ela parasse de uma vez? Fechá-la por qualquer período de tempo seria impossível. Mas em 1975, o secretário de Transportes de Massachusetts, Fred Salvucci, considerou uma solução radical proposta por um empreiteiro. Sua visão era de que a artéria central elevada é como um sinal de neon piscando, dizendo que vias expressas são ruins, são feias e não funcionam. Nós precisamos consertar este problema na raiz, destruindo-as e construindo-as no subsolo. E então podemos ter uma boa cidade e uma boa via expressa. Minha primeira reação foi: isso é loucura. Vamos fechar a cidade por 10 anos enquanto a reconstruímos? Para onde vai todo esse tráfego e como podemos fazer isso? Salvucci estava obcecado com a ambiciosa ideia do empreiteiro. Enquanto ele andava embaixo da artéria, de repente veio a ele a ideia de como poderia fazer. Existia espaço suficiente para construir um túnel com 10 pistas de largura. E se a rodovia existisse, pudesse ser mantida. Enquanto o túnel fosse escavado abaixo dela, a cidade poderia funcionar com uma mínima interrupção no trânsito. De qualquer forma, não existia outra solução. A via estava começando a apresentar problemas e precisava ser reconstruída. E seria absurdo ampliar os erros de 50 anos para que pudesse estar funcionando por outros 50 anos, poluindo e obstruindo o crescimento econômico da cidade. Salvucci apresentou um plano ambicioso para reconstruir a I-93, a artéria central abaixo de Boston. E, em seguida, para reduzir o trânsito na direção do aeroporto, ele propôs um segundo plano. Um novo túnel sob o porto de Boston, expandindo a I-90, a rodovia expressa de Massachusetts, até o aeroporto. Mas, primeiro, Salvucci precisava convencer um público cético de que este ambicioso projeto não prejudicaria os residentes locais.
Ele testemunhou o despejo forçado de sua avó e o crescimento de vários bairros durante a construção da Via Expressa de Massachusetts. Na década de 50, ele ficou horrorizado com a forma com que a construção da artéria central despejou milhares de famílias. Não estamos tomando nenhuma casa, não estamos reclamando nenhum espaço. Para conseguir apoio ao novo projeto, ele prometeu que nenhuma casa seria destruída. Fred é uma pessoa única, um ítalo-americano, filho de um pedreiro, um imigrante que é engenheiro civil formado no MIT e que possui habilidades políticas e instintos incomuns. E, acima de tudo, ele é obstinado. Quer dizer, este cara é o mais obstinado e enfocado ser humano que já conheci. Algumas vezes ele me deixa louco. Em 1987, depois de anos de luta, Salvucci conseguiu a verba para o projeto do túnel da artéria central. E uma vitória para a perseverança. A construção deveria durar 10 anos e custar 2,6 bilhões de dólares. A reconstrução das interestaduais de Boston abaixo da cidade daria início ao mais ambicioso projeto de rodovias da história. Mas seria mais desafiador e mais caro do que as pessoas imaginaram. Em 1991, Boston comprometeu-se a construir o mais complexo sistema de ruas e túneis já construído. O Big Dig começou quando a maior escavadora do mundo, a Super Scoop, cavou a vala para o primeiro túnel abaixo do porto de Boston. 690 mil metros cúbicos de terra tiveram de ser removidos para que as seções pré-fabricadas do túnel pudessem ser colocadas ao longo do fundo do porto. O objetivo era desviar o tráfego do centro da cidade, dando aos motoristas uma segunda rota para o aeroporto. Enquanto isso, no estaleiro em Baltimore, em Maryland, 650 quilômetros ao sul, 12 seções do túnel estavam sendo montadas. Elas têm o formato de um binóculo e cada lado terá 2 pistas da rodovia interestadual. Em 1992, depois de uma viagem pela costa do Atlântico, a primeira seção do túnel chegou a Boston, sendo recebida por uma brigada de incêndio. O enorme monstro de aço tinha quase 100 metros de comprimento e pesava quase 7.000 toneladas. Durante o ano seguinte, chegaram mais 11 partes do túnel. Elas foram armazenadas num terminal de balsa, onde os trabalhadores adicionaram 23.000 toneladas de concreto e aço, para transformá-las nas rodovias interestaduais. Quando os leitos da estrada estavam prontos, cada seção pesava tanto quanto o encouraçado da Segunda Guerra Mundial. Em 1993, uma barcaça rebocou a primeira seção submersa do túnel, na direção do leste de Boston. Aqui, os túneis terrestres para a I-90 estavam sendo escavados até o começo do porto. Os engenheiros precisavam colocar o túnel marinho a alguns milímetros de seu companheiro em terra. Mas isto poderia ser feito? Nas águas escuras do porto, os mergulhadores mal conseguiam enxergar as enormes estruturas. Elas eram difíceis de se manobrar. Ninguém sabia se conseguiriam chegar à fração de centímetros para onde deveriam ir. Foram usados sistemas de posicionamento global e informações de satélite. Ligaram um laser do sul ao leste de Boston para ter a linha central exata nesta valeta em águas profundas. Era a mais profunda conexão de túnel já realizada, a 30 metros abaixo da superfície. Se as seções não fossem alinhadas corretamente, os mergulhadores não seriam capazes de uni-las para criar uma vedação contra a água. Depois que cada tubo de 30.000 toneladas era baixado, o mesmo processo deveria ser repetido até que o porto fosse atravessado. No verão de 1995, os trabalhadores podiam andar sem obstáculos através do túnel com 1 quilômetro de comprimento, passando por baixo do porto de Boston. Batizado em homenagem a Ted Williams, uma lenda do beisebol do Boston Red Sox, o novo túnel foi inaugurado em dezembro, dentro do orçamento e do prazo. Foi uma conquista que não se veria novamente.
Enormes desafios foram assomando. Para conectar o túnel Ted Williams à I-90, os engenheiros precisavam construir uma rodovia de 10 pistas abaixo do canal Fort Point de Boston. Isso significaria cruzar sobre um metrô, passar pela maior fábrica da cidade, o correio e abaixo das linhas ferroviárias de transporte urbano. Como se isso não fosse complicado, era também um local onde existiam os solos mais fracos, em toda a rota da via até a maior profundidade. E era ali que deveríamos colocar o túnel. Os enormes túneis não poderiam ser suportados pelo solo fraco que era encontrado ao redor do canal. Se os engenheiros não encontrassem uma forma de reforçar o solo saturado de água, a construção seria impossível. Depois de semanas de busca, eles encontraram uma solução. A 10 mil quilômetros de distância. No Japão e na Ásia, onde há uma escassez de espaço, foram desenvolvidas formas econômicas de recuperar áreas de terra instável com uma técnica chamada combinação de solo, onde você utiliza o solo existente no local e o mistura com cimento. Os engenheiros decidiram reforçar 570 mil metros cúbicos de terra. As gigantescas lâminas penetraram até 40 metros de profundidade no terreno do canal e o misturou com cimento. Levou 3 anos até que o solo estivesse duro o suficiente para suportar a escavação de um dos mais largos túneis do mundo. Enquanto isso, surgia um novo obstáculo. As baixas pontes do canal impediam que as seções do túnel fossem construídas fora do local e trazidas flutuando. Os engenheiros avisaram Salvucci de que o problema parecia insuperável. E a minha primeira reação foi: nós fizemos um estudo de impacto ambiental. Você fez as análises que diziam que esta era a forma certa de fazer isso. Nós conseguimos todas as permissões, o financiamento, e agora você diz que não sabe como construí-lo. É inaceitável. Você tem que resolver esse problema. E parece que 2 semanas depois, Lou Silano veio com esta brilhante solução, que é como construir um navio dentro de uma garrafa. Silano propôs cavar uma enseada na margem e utilizá-la para construir seções do túnel. Uma vez construídas, a enseada poderia ser inundada e as seções lançadas para dentro do canal. Por causa do seu enorme tamanho, elas não podiam ser construídas todas de uma vez. Você precisa entender que esses túneis têm talvez 27 metros de largura, 12 metros de profundidade e 90 metros de comprimento. São monstros enormes. Eles não são pequenos e isso sempre representou um problema, porque eu não conseguia ter todos os tubos dispostos de uma vez. Mas a ideia era apreciada pelo Fred, porque agora nós tínhamos uma forma de construir o túnel. Trabalhadores cavaram uma enseada de 300 metros, tão longa quanto a altura da Torre Eiffel. De um lado, represas temporárias de 6 andares de altura seguravam as águas do canal Fort Point durante a construção. A enseada, com 90 metros de largura, era mais larga do que as maiores comportas do Canal do Panamá. Dentro, os trabalhadores começaram a construir as primeiras 4 seções do túnel. A maior pesaria 46 mil toneladas, mais do que o Titanic. Todos os dias, guindastes gigantescos desciam equipamentos até o fundo de uma das maiores áreas de construção do país. Dentro desta enseada de fundição era como uma vila. A piada é que aqui é preciso uma vila para construir um túnel. Havia desde carpinteiros e ferreiros até operadores de empilhadeiras e guindastes, todos atuando dentro desta enseada. Um empreiteiro disse que era o maior buraco para a construção que ele já tinha visto. Era incrível. Toneladas de concreto eram colocadas dentro da enseada para formar as vias expressas. Cada quilograma era cuidadosamente pesado e registrado. Se as seções em forma de caixa fossem muito grossas ou muito finas,
elas poderiam não flutuar corretamente quando lançadas no canal. Enquanto os túneis tomavam forma, os engenheiros se preocupavam com outro problema em potencial. Será que 90 mil toneladas de pavimentos, cruzando a apenas 2 metros acima da linha vermelha do metrô de Boston, poderia apresentar algum risco de segurança? Se um dos tubos de concreto se soltasse e caísse diretamente sobre a linha vermelha, quais seriam as consequências? O problema seria que o centro de Boston poderia ficar inundado. Para manter o oceano fora do sistema integrado de metrô, o projeto instalou portas vedadas na linha vermelha, que poderiam ser fechadas se a construção apresentasse problemas em seu túnel. Para proteger ainda mais o subsolo, eles começaram a escavar as paredes do canal para construir 110 colunas de concreto, cada uma com 2 metros de largura. Os pilares atravessariam a linha vermelha e formariam uma ponte submersa protetora para escorar a nova via expressa. Quando as seções do túnel estavam prestes a serem finalizadas, os engenheiros se prepararam para colocá-las no canal. O plano era selar as seções e lançá-las como navios, mas por causa de seu estranho formato, será que as mesmas leis da física se aplicariam? Acha-se que os navios vão emborcar em mares bravios, mas um navio mal projetado também pode emborcar em águas calmas. Por isso existem vários detalhes para nos preocupar. O primeiro era saber se quando a enseada fosse inundada, elas flutuariam. O teste aconteceu em 1999, quando a enseada foi inundada pela primeira vez. As imagens aceleradas transformam o dia e a noite em apenas alguns segundos. Estas seções do túnel eram enormes e era incrível vê-las se elevando do fundo. É como um campo de futebol flutuando na superfície e tínhamos várias dúvidas. Se fizemos os cálculos corretos e se elas se ergueriam como planejado. Para alívio de todos, as seções com 8 metros de altura flutuaram a apenas alguns centímetros abaixo da superfície da água. Ao mantê-las submersas, foi necessário menos peso para afundá-las, quando chegassem ao seu destino. 2 seções foram ancoradas no canal e posicionadas mais tarde. Surpreendentemente, estas seções apresentaram a complicação adicional de serem afundadas com as construções de ventilação colocadas no topo. Mergulhadores ajudavam os engenheiros a guiá-las até a posição certa. Certo. Muito bem, Johnny. Vá até o suporte de alinhamento. Sabe como chegar lá? Tudo bem, vamos prosseguir. Quando as seções do túnel foram se aproximando, eles deviam avisar os engenheiros e os trabalhadores qual a exata localização e qual a distância entre elas. Nós éramos os seus olhos embaixo d'água. Lembre-se de que existem colunas posicionadas embaixo do canal Fort Point, que os tubos imersos precisam ser flutuados e posicionados bem em cima destas colunas, como blocos de encaixar. Mas o controle é crítico porque uma vez posicionado não podemos retirá-lo. Assim só temos uma chance de sucesso. Uma vez que a seção estava em sua posição correta, os engenheiros esperaram pela maré baixa. Quando o mar recuou, a água foi bombeada para tanques dentro da seção para afundá-la. Iniciando. Colocando em posição. Entendido. Muito bem. Uma vez que a seção do túnel tivesse chegado e um mergulhador tivesse descido e comunicado que tudo estava bem, nós sabíamos que tínhamos feito o trabalho corretamente. Com metade do túnel submerso completo, a enseada artificial foi drenada para que as últimas 2 seções do túnel pudessem ser construídas. Os engenheiros agora voltavam sua atenção para a construção do último elo que faltava para conectar o túnel embaixo do canal com a I-90. Para fazer isto, eles deveriam escavar abaixo das linhas de transporte urbano, que carregam mais de 100 mil pessoas por dia.
Um grande desafio era o movimento diário dos trens. Nós temos trens urbanos e trens de Amtrak. Nós não podíamos interditar os trilhos. Precisávamos manter as 250 rotas circulando. O local apresentou outro problema. Como na margem do canal Fort Point, o solo embaixo dos trilhos era muito instável para a passagem de um túnel. Mas como o solo poderia ser reforçado sem afetar o serviço ferroviário da Nova Inglaterra? Um empreiteiro propôs uma solução radical: congelá-lo. 2.000 canos foram inseridos ao redor dos trilhos e preenchidos com água salgada resfriada a 34 graus negativos. Enquanto o líquido circulava até uma unidade refrigeradora, ele retirava o calor do solo. Dentro de meses, o projeto criou o maior iceberg já feito pelo homem. Com um chão duro o suficiente para suportar a construção, os trabalhadores começaram a escavar enormes poços ao lado do local. O plano era construir as seções e depois empurrá-las para baixo dos trilhos, utilizando uma técnica inovadora de transporte. Uma vez apresentado o conceito, precisávamos pensar nos detalhes. Poderia ser feito. Poderíamos arriscar um colapso do solo. Nós arrastaríamos os trilhos de trem quando empurrássemos esses túneis abaixo deles. E qual a força que precisaríamos para empurrar um túnel de concreto do tamanho de um ginásio através do solo embaixo dos trilhos de trem? Os túneis foram transportados abaixo de outros locais delicados, mas nunca numa escala tão grande. Para proteger os trilhos, os engenheiros precisavam evitar que o solo abaixo deles fosse arrastado junto com segmentos do túnel. Eles resolveram puxar cabos de aço na direção oposta do transporte, para contrabalançar o atrito e manter a terra no lugar. Dentro das caixas de concreto com 90 metros de comprimento, soldadores prepararam máquinas tradicionais de mineração para abrir uma passagem abaixo dos trilhos. Surpreendentemente, era mais fácil para os dentes de aço escavarem a terra congelada do que atravessar o solo instável e pantanoso. Os tratores rapidamente retiravam a terra congelada e levavam para o final da escavação, onde guindastes gigantes a retiravam antes que derretesse. Uma vez que as máquinas terminaram de cavar um buraco, guindastes, com a capacidade de empurrar 700 quilos por centímetro quadrado, forçaram a caixa de 32.000 toneladas para a frente, numa velocidade de cerca de 1 metro por dia. Durante 3 anos, os engenheiros de Boston trabalharam para construir um dos mais ambiciosos projetos de túnel da história. E quando estavam chegando ao final, ocorreu um desastre. "15 metros abaixo do canal Fort Point, a água começou a passar pela vedação, onde os túneis da terra e da água se encontravam. Estávamos vigiando o lugar 24 horas por dia, todo dia, e às 3h30 chegou a maré alta. Fui checar o lugar e notei que havia uma rachadura. 265 mil litros de água salgada por minuto invadiram o local da construção. As bombas estavam sobrecarregadas. Mergulhadores lutavam para identificar o problema. Quando eles já estavam mobilizados e trabalhando, a água estava começando a invadir o túnel e pouco antes das 5 horas ela começou a entrar no molde e na enseada e a enchê-los. Era assustador. Nós ficamos sentados lá vendo a água subir. Com guindastes caros embaixo d'água, os administradores calcularam que o Big Dig sofreria um atraso de vários meses e o custo aumentaria em milhões de dólares.
Era como se tivéssemos levado um soco no estômago depois de trabalhar por tanto tempo. Nós estávamos aqui por 8, 10, 11 anos e estávamos vendo a água entrando na estrutura que tínhamos acabado de montar. Era desolador. Mas, finalmente, o vazamento foi localizado e vedado com concreto. O sonho de ligar a I-90 ao aeroporto Logan estava agora dentro da realidade. A construção deste túnel de 490 metros de comprimento custou $1 bilhão e 500 mil. Considerada um triunfo tecnológico, é a via expressa mais complexa e mais cara por quilômetro já construída. Enquanto isso, no centro de Boston, os engenheiros dos túneis sob a I-93 estavam enfrentando um conjunto totalmente diferente de problemas. Antes que as escavações pudessem começar, a infraestrutura de Boston precisava ser alterada. Tubulações de água, esgoto e gás, linhas de eletricidade, telegrafia e telefonia, tudo precisava ser transferido. Mas para onde? Podemos dizer que abaixo das ruas da cidade de Boston ou de qualquer cidade, assim como acima das ruas, se tirarmos a pavimentação, não sobra muito espaço para a terra lá embaixo. São canos atravessando canos, são bueiros ao lado de bueiros, sistemas ao lado de sistemas. Parece um prato de espaguete. 31 empresas diferentes começaram a delicada tarefa de mover e atualizar os serviços públicos de Boston. Com o caos dando lugar à ordem, um espaço para o novo túnel foi liberado. Mas ainda ficou um obstáculo. As vigas que sustentavam a via elevada estavam bloqueando a construção. Para removê-las, os engenheiros precisavam colocar o peso da I-93 sobre outra fundação. Máquinas maciças escavaram valetas profundas e estreitas ao longo da artéria. Para evitar que cedessem, uma mistura diluída de argila foi colocada em seu interior. Quando as máquinas alcançaram a camada de terra, traves de aço e concreto deslocaram a pasta fluida para formar paredes subterrâneas para a nova via expressa. Entre elas, o túnel seria escavado. No topo das novas paredes, 30 mil toneladas de aço temporário escorariam a artéria durante a construção. Com um novo sistema de suporte no lugar, os soldadores começaram a cortar as fundações da artéria no meio da noite. Assim que os maçaricos queimassem através das colunas que sustentaram sua carga por 50 anos, o peso da via elevada seria transferido para seus novos suportes. Mas os engenheiros calcularam certo. Eles cortaram o suporte e nada aconteceu. E isso era muito bom. O peso foi transferido da antiga coluna verde para as novas barras de aço ao seu redor, sem nenhum sinal de movimento, sem nenhum tipo de flexão. Todos suspiraram aliviados. As novas traves sustentaram a carga exatamente como previsto. Uma vez que o caminho para a construção estava livre, a árdua tarefa de escavar embaixo da cidade começou. A cada dia, os moradores de Boston acordavam sem saber quais as novas alterações que os aguardavam. Apesar das ruas mudarem, pelo menos elas continuavam abertas. Poucos deles se davam conta que, enquanto passavam pelas ruas, a terra abaixo de seus pés estava sendo retirada. No auge das construções, 4.500 operários tomavam conta do subterrâneo da cidade. Os trabalhadores diziam que construir o Big Dig através do centro de Boston era como tentar construir o Canal do Panamá na cidade de Nova York.
Eu não acho que alguém já tenha tentado fazer um túnel como este sob uma cidade. Com certeza foram construídos túneis sob várias cidades. Linhas de metrô são construídas o tempo todo, mas este não é apenas um túnel tubular reto com um metrô dentro. Esta é uma rodovia interestadual de 8 ou 10 pistas, num alinhamento curvo. Nós tínhamos um grande compromisso de não afetar a cidade, não parar o trânsito, não atrapalhar os pedestres. Era quase uma coisa ridícula de se realizar, tão complicado. Uma das decisões técnicas mais difíceis relacionadas ao Big Dig era como enterrar a I-93 abaixo de um dos mais movimentados cruzamentos da cidade. Aqui, milhares de pedestres saem das linhas do metrô e da via expressa em direção ao centro de Boston. Mas o desafio de manter o tráfego humano fluindo é pequeno em comparação aos obstáculos no subsolo. Abaixo da rua, existia um corredor para os pedestres, um novo serviço de ônibus para o aeroporto e os trens da linha vermelha transportando mais de 200 mil passageiros por dia. A I-93 na direção norte precisava ser enterrada aqui. Mas onde? A única opção era abaixo da estação e isso exigia que nós descêssemos a rodovia cerca de 37 metros e criássemos um túnel abaixo dos túneis, enquanto o complexo de estações da linha vermelha continuasse funcionando. Mas como os engenheiros poderiam sustentar os túneis existentes acima, enquanto escavavam uma superrodovia abaixo deles? Nosso pessoal teve a ideia de ir para baixo com 2 eixos em cada lado da estação e depois escavar embaixo para construir uma ponte. Trabalhadores do túnel se apertavam em gaiolas e desciam as profundezas. 37 metros abaixo da linha vermelha, eles escavaram 2 túneis de acesso. Depois disso, eles reforçariam o solo para a construção, injetando cimento no meio da base. Com o solo reforçado, poços adicionais foram cavados para formar 2 paredes com 30 metros de comprimento. Com os apoios laterais no lugar, uma nova série de túneis foi escavada para formar um telhado, a menos de 1 metro abaixo dos trens em alta velocidade. Esta gigantesca ponte subterrânea protegeria a nova rodovia que passaria embaixo dela. Enquanto os túneis abaixo de Boston tomavam forma, os engenheiros estavam preocupados em como conectá-los com a rodovia elevada que atravessava o rio. Para ter 10 pistas de tráfego entrando e saindo dos novos túneis, eles teriam de substituir uma ponte de 2 andares com apenas 3 pistas de largura. Nós estudamos todos os tipos imagináveis de pontes para aquela área. Nós fomos de A até Z. Você sabe quantas são? E os esquemas e descrições e tudo mais? Nós escolhemos Z como a melhor alternativa, mas estávamos tão enfocados nos aspectos técnicos que não tivemos o cuidado de nos afastar e dizer: esquema Z pode não ser o melhor nome para ele. O plano consistia de 2 pontes sustentadas por cabos para atravessar o rio. Mas surgiram oposições ao esquema apresentado, quando os críticos argumentaram que as pontes e suas rampas formariam outra grande parede se erguendo a 33 metros no ar. Poucos se davam conta de que, para encontrar a rodovia elevada do outro lado do rio, a ponte deveria ter a mesma altura. Para complicar a situação, a antiga ponte ainda precisava comportar o tráfego. Então, a nova ponte deveria ser construída ao seu redor. Para lidar com a complexidade do local, o arquiteto Christian Mann propôs um novo esquema. Uma ponte de cabo único que seria ao mesmo tempo inclinada e assimétrica. Para acomodar mais tráfego, 2 pistas extras seriam colocadas de um lado. Com o nome de Leonard Zakin, em homenagem ao ativista americano dos direitos civis, a nova ponte se transformaria no símbolo da renovação de Boston. Para comportar 10 pistas de tráfego entrando e saindo dos túneis da I-93, ela teria de ser a mais larga ponte assimétrica de cabo já construída.
Para resistir à grande pressão, os cabos precisavam ser especialmente projetados. Seria necessário que os ventos chegassem a mais de 650 km por hora para romper um cabo, ou um terremoto de 7,9 na escala Richter, para derrubar a ponte ou os túneis abaixo dela. Ironicamente, não era um evento catastrófico que preocupava os engenheiros do Big Dig, mas um acidente comum, especialmente se envolvesse um incêndio. Para antecipar este perigo nos túneis, 7 estruturas de ventilação foram construídas como a primeira opção de defesa. ...140 ventiladores, alguns com 6 metros de altura, levariam ar fresco para os túneis e tirariam o ar viciado para fora, reciclando o ar em poucos minutos. Mas será que este sistema de ventilação, o maior do mundo, poderia realmente suportar um incêndio? Os engenheiros precisavam ter certeza. Estávamos lidando com um túnel absolutamente enorme, que não possuía códigos específicos para consulta. Quer dizer, você precisa de códigos para dizer como construir prédios e quais são as especificações mínimas para as rodovias e para as pontes. Mas não existem especificações mínimas para túneis. Para projetar um sistema de ventilação eficiente, os engenheiros iniciaram mais de 90 incêndios para estudar como o fluxo de ar alimenta ou inibe as chamas. Os resultados levaram a um sistema computadorizado de rodovia inteligente, projetado para lidar com emergências. Muito tempo antes, o sistema enfrentou a primeira crise no túnel Ted Williams, já em funcionamento. Níveis elevados de monóxido de carbono alertaram que o tráfego havia parado. Câmeras localizaram um ônibus em combustão no túnel oeste. Por sorte, os passageiros já haviam saído. Quando os alarmes foram ativados, as chamas tomaram conta do ônibus. Computadores identificaram qual dos 24 ventiladores do túnel deveria ser reprogramado para sua máxima velocidade, para puxar a fumaça e o calor para longe dos carros presos atrás do ônibus. O fogo era empurrado de trás do ônibus para frente. Não era apenas a fumaça que estava sendo empurrada. Notava-se que o calor estava sendo empurrado para fora. E é isso que nós queremos quando isso acontece. Minhas preocupações desaparecem. Porque aí é um fogo controlado. E eu percebi que estava assistindo ao teste máximo para este túnel. 1 hora mais tarde, equipes de emergência já tinham apagado o fogo. Ninguém saiu ferido. O sistema de rodovia inteligente se comportou brilhantemente, permitindo que o túnel fosse reaberto rapidamente. Além de incêndios e acidentes, os operadores monitoram congestionamentos que podem causar o acúmulo de vapores fatais. 48 mil sensores monitoram constantemente a qualidade do ar e o fluxo do trânsito. Tecnologicamente, nenhum desses sensores são novos. Mas, coletivamente, o sistema fornece aos gerenciadores de tráfego ferramentas revolucionárias. Talvez a mais importante é a habilidade de reconhecer rapidamente qual o tipo de incidente que você tem no local. É um pneu furado ou um incêndio no veículo? Para um bombeiro, isto é extremamente importante. Todo operador precisa saber com o que está lidando. Mas a segurança tem um preço. Quando os túneis do Big Dig estiverem totalmente abertos, a operação custará 60 milhões de dólares por ano. No dia 18 de janeiro de 2003, a imprensa e os fãs do Big Dig de Boston se reuniram para celebrar a primeira de uma série de inaugurações para os túneis da I-90 e da I-93. O público observava enquanto os administradores se preparavam para a abertura do túnel I-90 na direção oeste, o túnel que fora inundado embaixo do canal Fort Point.
Sua abertura revelou que a peça final da I-90 estava agora oficialmente em funcionamento, conectando Boston, em Massachusetts, a Seattle, em Washington, atravessando 5.570 quilômetros do país. Podemos fornecer a rede de transporte para uma das principais cidades dos Estados Unidos. E também oferecemos uma chance de conquistar muito mais. Os parques na cidade, a reconexão dos bairros. Tudo isso está se transformando em qualidade de vida. E este projeto vai nos recompensar e participar de todas estas melhorias para a cidade por décadas. Mas a noite estava longe de terminar. Para inaugurar o sentido leste da I-90, os funcionários tomaram a rara decisão de primeiro fechá-la. Numa corrida contra o tempo, equipes se apressaram para mudar placas, colocar barreiras para guiar o trânsito e limpar a sujeira da última construção. Às 7 da manhã, a via expressa estava reaberta para o público. Bom dia, Boston. A vida acaba de ficar mais fácil. Os novos túneis da I-90 do Big Dig finalmente abriram e o tráfego parece bom. O verdadeiro teste veio durante o horário de pico do dia seguinte. Apesar das semanas de publicidade anunciando a inauguração do túnel, alguns motoristas pareciam ignorar os sinais, desviando no último segundo para entrar na pista correta. Alguns até se atreveram a dar ré. Apesar da viagem não ter sido tranquila para todos, os motoristas que seguiam para o aeroporto fizeram um caminho muito mais curto. Posso ter economizado 1 hora ou 45 minutos. Foi ótimo, viemos praticamente voando. Foi emocionante. Finalmente, no dia 29 de março de 2003, depois de 30 anos de planejamento e 12 anos de construção, o túnel da I-93 em direção norte também estava pronto para ser inaugurado. Viaturas policiais conduziam o tráfego em direção ao túnel quando o prefeito deu o sinal verde. A nova 93 Norte está oficialmente aberta. Em pouco tempo, o túnel para o sul estará terminado e todo o trânsito da interestadual estará fluindo sem ser visto abaixo da cidade. Além de desobstruir o tráfego, o Big Dig de Boston criou um benefício adicional. 5 quilômetros a leste da cidade, o projeto está retomando um terreno precioso. A Ilha Spectacle já foi uma pilha tóxica de lixo, misturada com vidro que brilhava com a luz do sol. Durante anos, este lixo tóxico vazou para o porto de Boston. Agora, com o descarregamento de mais de 3 milhões de metros cúbicos de terra do Big Dig, este antigo desastre ecológico é um parque nacional, com quilômetros de trilhas para caminhada. Este foi o primeiro erro consertado com o Big Dig. É um ótimo sinal do que pode vir, pois teremos 26 mil árvores e plantas tomando conta da paisagem só aqui na ilha. No centro serão 5 mil árvores. É difícil imaginar árvores, plantas, espaço aberto e grama, tudo isso vindo para o centro. Será espetacular. O verdadeiro teste para o Big Dig de Boston virá quando o projeto inteiro estiver terminado. A antiga via elevada não dividirá mais a cidade de sua região costeira. Esta feia cicatriz será substituída por 120 hectares de novos parques e praças. Os congestionamentos que tomavam conta das vias expressas de Boston durante anos existirão apenas na história. Mas o Big Dig será um modelo para outras cidades ou uma história a ser evitada?
Bem, acho que as duas coisas. Quer dizer, é um modelo para outras cidades? É, no sentido que nós tentamos consertar os danos causados por um planejamento ruim de anos atrás, mas deveria ter levado menos tempo e deveríamos ter gasto menos dinheiro. Quando a artéria elevada for destruída, o Big Dig terá custado aos pagadores de impostos quase 15 bilhões de dólares, 6 vezes mais do que a estimativa original. 70% do aumento é consequência da inflação e o custo para proteger os lares, o comércio e o meio ambiente de Boston. Ninguém em 10 ou 5 anos vai se lembrar dos custos. Eles vão olhar para tudo isso e dizer que belo trabalho. Na minha estimativa, eu venho trabalhando na área de engenharia por 52 anos. Acho que é talvez o maior projeto de engenharia civil já realizado. Ainda veremos no futuro qual o impacto que o Big Dig exercerá em Boston, mas com metade de seu tráfego já passando pelo subterrâneo, a cidade deu um grande passo. As cicatrizes dos erros da engenharia do passado foram transformadas numa visão futurística de excelência do planejamento urbano. Versão brasileira Clone.